Olá, tudo bem? Eu sou Eugênio Mussac, eu sou médico fisiologista e com prazer participo aqui do programa Saúde SA TV. Esse programa ele explora temas ligados à medicina, à ciência médica de modo geral e também à saúde de modo geral. Se você é médico, pode aprender muito aqui com os convidados do Saúde SA, porque a gente sabe muito bem que a medicina não para de evoluir, coisas novas surgem todos os dias. E se você não é médico, se tem interesse pelos temas ligados à promoção da saúde, como viver mais, como viver melhor, como ter mais bem-estar, né, melhorar a sua performance, esse é o programa certo para você acompanhar. Muito prazer, estou aqui e com muito prazer hoje, aqui com muita honra, na realidade, com felicidade, eu vou conversar primeiro com o doutor Reinaldo Segre, que é neuropsiquiatra. Na verdade, o Reinaldo é diretor do Instituto de Neuropsiquiatria e Genômica Cerebral em São Paulo. Vocês já estão percebendo que esse é um assunto que vai render. E nós teremos também a participação do Dr. Ramon Cacabelos, da Espanha. Diretamente ele vai entrar em um link conosco daqui a pouquinho. Reinaldo, puxa, muito obrigado por estar aqui, que aceitou o convite da Saúde CA para esse papo. Uma honra estar com você. Doutor, é um prazer conhecê-lo, participar desse programa e trazer aqui as informações que nós temos em relação a esse novo modelo de gestão médica, que é a genômica. Nós já vamos chegar lá, Sim, sim. Genômica é um assunto clássico e moderno ao mesmo tempo. Sim, sim. Né? Sim. Porque a genética começa lá com Mendel. o Mendel e suas ervilhas, não é? As drosófilas e tudo mais. Perfeitamente. Mas de repente surgem duas coisas que são importantes. Primeiro, o projeto Genoma, né? Aí dos anos 1980, que começou a mapear todos os genes do corpo humano. E mais recentemente, a aplicação disso na medicina, que a gente chama de genética médica. E, Reinaldo, não sei se você concorda comigo, mas existe uma ignorância muito grande a respeito deste assunto. Né? Perfeitamente. A ciência médica, doutor Eugênio, ela é uma ciência muito antiga. Os egípcios, né, já praticavam medicina, depois os babilônicos, e, enfim, você veio nessa frequência aí de milhares de anos. Só que aconteceu um marco, né, que foi na década de 1900, no ano de 1900, quando se fez um programa de genômica humana, a pesquisa de genômica humana, que foi financiada pelos Estados Unidos, com uma verba de 3 bilhões de dólares, e que o projeto era 7 bilhões. Só que com 3 bilhões eles já terminaram. Uhum. E chegaram a 80% do genoma. Uhum. Que o genoma, obviamente, como o senhor sabe, é o centro da vida, é a razão da vida. Ali se formam, com 42 pares de cromossomas, você forma uma vida de bilhões de células, de DNAs. Então, é tudo o que somos, Renato. É tudo o que somos e tudo o que não somos também. Perfeitamente. Está gravado ali. Você sabe que eu era estudante de medicina e assistia a um filme, não sei se você se lembra, que nós somos contemporâneos, chamado Enigma de Andrômeda. Andrômeda, sim. Olha só. E para quem não assistiu esse filme, que é a maioria quem está nos assistindo agora, é a história de uma cápsula espacial, uma nave espacial que volta à Terra e traz junto uma nova forma de vida. Né? E essa forma de vida, que é um vírus, basicamente, um micro-organismo, é estudado depois, e o grande enigma é que esta forma extraterrestre de vida não tinha DNA. Então eles não conseguiam entender como é que vida poderia existir sem DNA. Porque é a nossa realidade. Né? A gente não concebe vida sem o DNA. Né? O ser vivo ele tem DNA, né? Nós temos tudo registrado ali, não é? E o que é a farmacogenética? A farmacogenética é um avanço em termos de terapia. Quando nós temos 3 princípios básicos dentro da genética, não vou entrar muito em termo técnico, né, mas a metabolônica, a transcriptônica,
São situações em que o organismo vai se adaptando ou vai se definindo em relação a certas moléculas. Não só a remédios, a alimentos. E esses medicamentos são extremamente, muitos deles são muito agressivos, e hoje nós sabemos que pelo menos 80% da medicação, dos medicamentos, não fazem efeito, não respondem. 80%. 80%. Ou não respondem como se imaginava. Exatamente. Ou Efeitos colaterais, efeitos adversos. A gente está falando da questão da genética. Então, o processo, a farmacocinética, ela pega a metabolização, fase 1, fase 2, transporte, recepção e pleotrópico, que são as ações das moléculas. Se você não tem essa cadeia alinhada, uma estrada que está aberta, você vai parar, vai ter bloqueio, ele volta, não completa o ciclo e não tem o resultado do efeito. Vamos pegar a tua área, né? Você é psiquiatra de formação inicial, né? E hoje o número de fármacos, neurofármacos, é imenso. Nós estamos vivendo uma época em que já está sendo redefinido o que é doença mental, né? Porque aquilo que era considerado apenas um estado melancólico, uma tristeza, agora é diagnosticado como depressão, como caso de ansiedade e tudo mais. E, evidentemente, a farmacologia evoluiu muito para esta área. Então, você medica, né? O depressivo é medicado, na mais das vezes, né? Vou dizer sempre. Agora, a medicação não necessariamente faz efeito, né? Sim. Eu diria assim, não sei se dá para fazer essa analogia, depressão e hipertensão. São doenças diferentes, mas é impressionante como os médicos vão tateando na hora de buscar o remédio. Vão negociando com a medicação. O protocolo da cardiologia é 1 antidepressivo, 2, 3, 4, né? Até você chegar nos 4. Antihipertensivo. Antihipertensivo. Na psiquiatria já está um pouco diferente, porque hoje nós somos mais seletivos. Nós hoje não costumamos fazer mistura de medicamentos. Então, se dá um antidepressivo, é um antidepressivo. Agora, confirma se aquele antidepressivo ele vai responder. Então, como é que você confirma? Com o farmacogenético. Sim, quem não tem o teste, né? Aí vai tateando. Vai tateando. Aí você utiliza um remédio para insônia. Por exemplo, tem medicamentos que são terríveis para insônia. Eu não vou citar nome, mas tem medicamentos que causam dependência muito rápida. E você, muitas vezes, está no protocolo de prescrever. Então, os protocolos, muitas vezes, são perversos, porque eles indicam, o médico vai ali, há um problema, e depois você fica numa situação difícil com o paciente. Então, o teste farmacogenético define qual é a classe de medicamento que você vai reagir bem ou não. A molécula. A molécula, por molécula. Hoje nós temos 1.870 moléculas do FDA. Todas essas estão nesse estudo. E esse estudo ele completa... 1.800 moléculas na farmacologia. Na base geral. Da farmacologia geral. E depois você tem os medicamentos que chegam a 4.000, 5.000, dependendo da região, né, que você tem as associações, você tem as composições. Agora, muito importante também é a questão da interação medicamentosa. Eu ia perguntar na sequência. Não é porque 2 medicamentos a pessoa está metabolizando bem que ele deverá utilizar 2. Porque são incompatíveis. Por exemplo, você prescrever 2 antipsicóticos. Aliás, que é uma associação relativamente comum. Sim, exatamente. E acho que ainda tem um terceiro, que é o remédio para dormir. Sim, o estabilizador de humor, o ansiolítico. E às vezes essas reações, a dependência, falou em dependência agora há pouco, a dependência desse tipo de fármaco, principalmente o hipnótico, é mais psicológica ou farmacológica mesmo? É farmacológica bioquímica mesmo. É farmacológica. E no momento em que ele utiliza... É uma dependência. Nós temos hoje em clínicas
de recuperação de dependentes químicos, muitas pessoas dependentes de diazepínicos. Né? E outras moléculas também que podem levar à dependência. Não é só porque a pessoa se acostuma, é porque ela realmente fica quimicamente intoxicada. O não uso leva a síndrome de abstinência. Ou aquelas situações que o indivíduo toma polimedicamentação, né, em que ele toma ali muitos remédios e ele acaba ficando sedado, e isso aí não é tratamento. Você falou uma coisa agora há pouco que me deixou um pouco surpreso, quero que você aborde melhor. Você falou em 80%. 80%. 80% dos medicamentos que nós tomamos ou não surtem efeito, ou têm efeitos colaterais, intoxicam, ou até têm efeitos contrários. Né? 80% é bastante. 80%. Portanto, a iatrogênese passa a ser uma causa importante de adoecimento. Exatamente. Hoje nós temos 20% no mundo, em média, de pacientes internados por medicamentos, por iatrogenia médica. Quanto por cento? 20%. 20% de pessoas estão internadas por causa de algum tratamento. Por causa de medicamento. São iatrogenias farmacológicas. Você tem a iatrogenia médica, enfermagem, você tem vários tipos de iatrogenia, mas nesse caso é por medicamento. Isso é no mundo inteiro. Não é só do Brasil. Tem países que é mais, né? Alguns são mais. Não, Douglas, esses dados são impressionantes. Agora, você falou, agora no começo da nossa conversa, você citou a medicina como uma ciência antiga. De fato é, né? Os antigos egípcios, podemos falar de Hipócrates, né? Enfim. Agora, a medicina que a gente pratica hoje, ela é 100%, quase 100%, derivada dos estudos do século XX. Sim. Das últimas 3 décadas. Que foi após o genoma que realmente você passou a ter uma visão muito mais clara de... O Brasil participou do projeto Genoma. Creio que teve um médico que participou. Um médico. Foram 18 países. O Brasil não me constei se estava na lista, mas me parece que sim. Mas hoje o Brasil está bastante avançado, né? Estamos muito avançados, muito avançados. Agora, vamos falar mais objetivamente sobre esse teste, que eu acho que essa é a grande novidade. Porque, como eu disse, né, a medicina que a gente pratica hoje deriva dos estudos do século XX, você acrescenta das últimas 3 décadas. Então, este teste é um desses exemplos. Perfeito. Né? É uma coisa recente e que ainda é muito pouco conhecida. Pouco divulgado. Pouquíssimo divulgado. Mas vai chegar um dia que vai ser comum, vai ser normal. Hoje nós temos 2% dos médicos no mundo que praticam esse tipo de medicina. 2%. No Brasil, talvez não chegue a 1%. 2% de médicos que fazem medicina genômica. Que lançam mão do teste de farmacogenética. Exatamente. Então, explique-nos, ilumine-nos, o que é o teste de farmacogenética? O teste farmacogenético ele separa 60 genes, que são os mais proeminentes nesse processo de farmacocinética, e separa esses genes, analisa todos eles, faz ali um cruzamento de dados com a medicação, e aí ele vai dizer se são compatíveis, se são aceitáveis ou não. Aqueles que vão intoxicar, que não vão ser metabolizados, vão ficar no organismo. Tem aqueles que vão ser metabolizados muito rápido. E tem aqueles que são intermediários. E tem aqueles que estão competentes para poder fazer o processo de farmacocinética. Então, a partir desse momento, você tem o quê? Uma visão clara de qual é a melhor molécula. Qual é aquela que você vai escolher. Agora, é um documento do médico. Não é para uma pessoa comprar isso e ficar se medicando. Ele tem que ter a orientação do profissional, porque existem muitas variáveis nisso. Existe a questão do metabolismo da pessoa, da gordura, do processo de ansiedade, dos transtornos mentais que são muito evidentes nos dias de hoje, má alimentação, falta de prática de exercícios. Então, é um conjunto, não é uma mágica.
Ele é um instrumento de confiança e de segurança para o médico. Todos nós médicos, quando a gente vai receitar uma medicação, qual a nossa maior preocupação? O efeito colateral, será que vai dar resultado? Quantas vezes você, né, quando é mais Não é jovem... só o efeito colateral, é a efetividade. A efetividade. A medicação que vai funcionar. Né? Olha, isso, assim, usando brincando até um pouco com isso, uma evolução absurda daquela pergunta que nos fazem quando somos atendidos, quando chegamos a um hospital por qualquer motivo, né? Você tem alérgico a alguma medicação? É. Você vai fazer o teste, vai fazer o exame com o anestesista antes de fazer uma colonoscopia. Ele pergunta, você já fez anestesia antes? Sabe como reagiu? Então, isso seria uma sofisticação científica a isso, né? Como é que nós reagimos aos medicamentos. Tá. Na verdade, a questão da alergia, ela vem um pouco lateral, porque ela é já por um outro sistema, não é pelo sistema genético. Tem a sua participação genética, mas ele tem lá o problema do IgG, IgM, dos antígenos que você muitas vezes tem. Agora, no caso do anestésico, nós temos nesse estudo se a pessoa metaboliza adequadamente. Então, possivelmente vai ter muito menos risco de sofrer um processo alérgico, mas você tem que ficar atento. Isso por isso que eu digo é um instrumento médico. Basicamente, você faz, qualquer pessoa, né? Você, qualquer pessoa aqui no estúdio pode fazer este teste. E uma vez só, né? Uma vez só. Você ganha uma espécie de uma carteira de identidade genética. Na verdade, hoje é um aplicativo, né? Que você já tem no celular, então você só coloca o nome da medicação e aí ele já busca ali qual é o medicamento mais adequado para você. Quer dizer, eu vou lá e faço o meu teste. Tá. Né? E aí eu tenho acesso a esse banco onde está o meu teste através de um aplicativo. Mas quem acessa esse aplicativo é o meu médico. Não, só você. Só você, só eu. Só você. Sim, só o paciente. Mas quem vai interpretar isso é o meu médico. O médico vai interpretar, mas ele vai olhar, ele não vai ter acesso. Porque ali tem muitas informações e a gente não pode abrir essas informações genéticas. Então é individual, tem um código, enfim, uma coisa muito séria. Você não pode ficar olhando o exame de todo mundo. O médico, lógico que, principalmente quando é um médico prescritor, lógico que ele vai ter acesso. Isso é lei. Né? Vai chegar o dia que todo mundo vai ter isso. Né? Com certeza, com certeza. É uma questão de tempo. E hoje a gente não tem o prontuário unificado. Pense um pouco. Tinha que estar registrado em algum lugar. Hoje você já tinha que ter o chip, né? Para poder você saber todas as informações. Eu acho que um aplicativo, né? Quer dizer, nós vamos chegar lá. Vamos. Nós estamos falando, na realidade. E veja só que coisa interessante, né? O nosso idioma, né? A língua portuguesa, nós usamos 23 símbolos, né? Que são as letras. Né? No mundo digital a gente usa 2, né? É 1 e 0, né? Na genética nós usamos 4, né? 4. Adenina, timina, citosina e guanina, né? Só que com isso a gente constrói tudo. A construção é exatamente a partir dessa simplicidade. Essa que é a grandeza e a complexidade desse processo. Hoje você tem o farmacogenético como uma ferramenta número 1. Essa que a gente está apresentando é a número 1 no mundo. É uma ferramenta de primeira linha. Né? Você tem outras, mas às vezes não tem inteligência artificial, como essa nossa tem, não tem o cruzamento de dados. Então, na verdade, é segurança para o médico. Se ele vê ali que está ali, ele tem que confiar e pode receitar. Que é a MyLogic, né? É, a MyLogic. A MyLogic é a ferramenta mais avançada. E que foi desenvolvida pelo professor Ramon Cacabelos. Ele é um dos maiores cientistas hoje no mundo. É um homem brilhante, é um grande escritor e uma pessoa encantadora para você conversar e de conteúdo denso. Bom, nós vamos ter a oportunidade de falar com o Dr. Ramon. Perfeitamente. Por essas maravilhas da tecnologia. Né? Nós estamos aqui em Curitiba nesse momento,
né, gravando esse programa. Você veio de São Paulo, Sim. né, para participar aqui desse evento, mas nós vamos conversar com o Dr. Ramon Cacabelos, que está na Espanha. Então vamos ver, não sei como é que é a tecnologia, vamos colocar, acho que você tem também aí. Vamos ver como se coloca isso aqui. Muito bem. Então vamos lá. Olá, Dr. Ramón, ¿me escucha? Perfectamente. Un placer ter a oportunidade de disfrutar desta interesante conversa entre dous sabios brasileiros como vocês os dous. Puxa vida. A primeira surpresa, eu estava aqui preparado para falar com o Dr. Ramón em espanhol. Pero podemos falar en portuñol se me entenden. Ainda que pido-lles que me desculpen polo meu pobre portunhol. Não, de imediato eu percebi que o senhor fala muito bem português, né? Obrigado, pero não tão bem. Olha, eu só lamento ter perdido a oportunidade de falar espanhol, que eu também falo, mas não será necessário, né? Porque o senhor me entende muito bem. Doutor Ramon, muito obrigado, viu, por essa oportunidade. Quero parabenizá-lo aí por seu trabalho. É uma honra, realmente, uma felicidade estar aqui para essa conversa aqui junto com o doutor Reinaldo. E eu queria que o senhor nos falasse um pouco dos últimos avanços aí. O que temos nesta área de neuropsiquiatria? Qual é a grande contribuição, né, que o Centro Internacional que o senhor dirige trouxe para esta área? Vocês estiveram falando da xenómica anteriormente. Creo que fixeron unha síntese muito interesante. O importante é que en estes momentos deberamos analizar desde o punto de vista da medicina é o impacto que a xenómica vai ter na medicina personalizada, na medicina xenómica ou na medicina de precisión. En este sentido, hai tres aspectos fundamentais que son a clave do traballo médico de todos os días. Un é o entendimento de por que enfermamos. Soamente coñecemos un 10% das causas primarias polas cales os seres humanos enfermamos. Por lo tanto, a xenómica estructural, a xenómica funcional, a epigenética, a transcriptómica, a proteómica e a metabolómica son as que agora nos están axudando a entender por que o ser humano enferma, por que sufre unha doença concreta. O segundo aspecto da actividade médica, obviamente, é o diagnóstico. No diagnóstico hai outra evidencia clara. A Organización Mundial da Saúde define como doença algo cando hai síntomas, pero eso non é certo en realidade. Podemos estar morrendo asintomáticos. E o feito é que todas as patoloxías do adulto e dos idosos realmente están destruindo o noso organismo décadas antes de dar síntomas. Por lo tanto, precisamos biomarcadores presintomáticos que nos permitan identificar o risco de sufrir unha doença concreta para poder intervir profilácticamente. A medicina do século XXI non ten que ser unha medicina reparadora, ten que ser unha medicina que evite que a doença se instaure. Este é o gran concepto revolucionario que debemos seguir apoyándonos na medicina xenómica. Entender por que enfermamos, diagnosticar ou identificar o risco de padecer unha doença para poder intervir profilácticamente, para poder intervir preventivamente, e finalmente do que vocês estiveron falando antes, como personalizar o tratamento farmacolóxico mediante a farmacoxenética. En ese sentido, gustaríame abundar en algo que xa você anticiparon, que é a farmacoxenética, o tratamento personalizado, ten que apoiarse
en 5 categorías diferentes de xens, que é o que integra o Mylogy, sobre o que vocês estiveron falando antes. A primeira categoría son os xens patoxénicos, responsables da causa de unha doenza concreta. A segunda categoría son os xens mecanísticos, que son os que codifican aquelas sustancias responsables do mecanismo de acción de un fármaco concreto. A terceira categoría son os xens metabólicos dos que falou o Dr. Segre correctamente antes, os xens responsables do metabolismo dos fármacos e da capacidade de eliminación deses fármacos. A cuarta categoría son os xens transportadores. Son moito importantes porque mutacións en estes xens impiden que un medicamento chegue, alcance a diana terapéutica a que temos que chegar. Por exemplo, na depresión falase a veces de depresión resistentes, en realidade non son depresión resistentes, son mutacións en aqueles xens transportadores que son os que permiten ou non permiten que o medicamento chegue ao cerebro donde ten que exercer o efecto antidepresivo. Finalmente, o mismo podíamos decir dunha epilepsia resistente ou da resistencia á quimioterapia, a un cáncer, etc. E finalmente hai milleiros de xens pleiotrópicos que cando consumimos un medicamento se activan e van a contribuir a que ese medicamento faga efecto ou non faga efecto. E tamén, de acordo co que vocês falaban previamente, efectivamente, a poboación mundial diferenciase fundamentalmente en 4 tipos de persoas, desde un punto de vista xenómico, desde un punto de vista farmacoxenético. Aquelas persoas que teñen un xenoma adecuado, capaz de metabolizar adecuadamente os medicamentos que consumen, a estes chamámoslos metabolizadores normales. Hai outros que teñen unha mutación parcial que faen que as enzimas que codifican estes xens non limpen adecuadamente, non metabolicen adecuadamente o medicamento que consumimos no fígado ou en outros texidos. Entón, en dosis convencionales, estes metabolizadores intermedios acumulan o medicamento e desarrollan toxicidade. Despois están as 2 categorías peores, que son os metabolizadores pobres que teñen o xen completamente mutado, non codifican unha enzima capaz de limpar, de metabolizar o medicamento e a veces unha simple dosis pode ser tóxica e producir unha hepatopatía letal ou un daño moito severo. E finalmente están os metabolizadores ultrarrápidos, que son aqueles que heredaron dos seus proxenitores un xen multiplicado. Estes teñen unha enzima hiperactiva que cando consumen un medicamento, a enzima destruye o fármaco e ese fármaco non fai efecto por moito medicamento que lle demos. En base a isto, o que fai Mylogy é identificar este tipo de metabolizadores, se os transportadores funcionan ou non funcionan, se os mecanismos de acción de cada medicamento son adecuados ou non son adecuados, e todo eso, mediante unha rede de inteligencia artificial, permiten que o médico poida prescribir, poida personalizar o medicamento o doente que ten enfrente, e calquera de nós, como usuarios de Mylogy, poidamos ter a tranquilidade e a seguridade de que o que estamos tomando, o medicamento que nos prescriben os nosos médicos, é o adecuado para a doença que nos teñen que tratar. Doutor Ramon, além de tudo, o senhor é muito didático, a sua explicação foi espetacular. E eu queria retomar 1 ou 2 pontinhos aqui, até quero ouvir o Reinaldo a respeito disso. A sua colocação inicial de que a relação entre a doença e o sintoma nem sempre é direta. Muitas vezes nós temos uma doença instalada, os sintomas não aparecem porque é a característica daquela pessoa reagir à doença ou porque está medicada sintomaticamente, que é o que mais a gente vê por aí.
Por outro lado, às vezes a gente tem sintomas que não correspondem à doença, ou às vezes não tem doença nenhuma. Entretanto, queria ouvir de vocês dois, a medicina, os cursos de medicina ainda são muito baseados na busca de sintomas. Né? Nós aprendemos a pesquisar sintomas, a procurar sinais e sintomas para então identificar. Né? Então, essa sua colocação, ela pode também dar uma sinalização para a formação dos novos médicos. Né? Então, eu queria ouvir de vocês dois como é que vocês veem a preparação dos novos médicos se este assunto já está sendo tratado. Genética médica, quando eu estudei medicina, não se falava em genética médica. Como, aliás, não se falava nem de neuropsiquiatria, não, a expressão que não se usava. Como é que vocês estão vendo hoje? Porque realmente a medicina do século XXI, uma das principais marcas é a personalização da medicina. Quer dizer, o que serve para mim não serve necessariamente nem para o meu irmão. Até porque o senhor falou que recebeu aquele marcador, foi uma herança dos seus progenitores. Às vezes nem isso, porque nós somos resultados de uma recombinação genética. Meus pais não tinham isso e eu tenho. Né? Os meus pais não tinham e eu não tenho. Né? Quer dizer, essa recombinação é que é o grande mistério. Para terminar, isso já está entrando, esse tema já está entrando na formação dos novos médicos ou não? Sim, professor. É imprescindível que os programas de medicina do século XXI obviamente incorporem a nova genética. Por exemplo, você fez um comentário correto, que é que quando nos enseñan medicina, enseñan-nos síntomas, e como identificar esses síntomas e como tratar esses síntomas. Pero ese tratar o fenotipo, porque hasta agora era imposible coñecer o xenotipo. O mismo pasou ao longo da historia da medicina. Primeiro era a anatomía, era describir a estructura do corpo humano. Pero o gran salto da medicina ven co Renacimento, cando Vesalio pasa da anatomía dos pos-hipocráticos e de Galeno, e pasamos a fisioloxía. Para entender como funciona o organismo. En estes momentos pasa exactamente igual ca medicina xenómica. Hasta agora falamos de síntomas, pero os síntomas é o fenotipo dunha doenza. O que temos que entender é por que se manifesta ese fenotipo e como podemos neutralizar ese fenotipo. E iso é o que nos aporta a xenómica. Você tamén fixo un comentario moi interesante, que era que nosos pais poden non ter unha doenza e nós desenvolver esa doenza, sufrir esa doenza. A xenómica explico. Un pai pode ter un xen parcialmente mutado que non se expresa, a nai pode ter o mismo xen parcialmente mutado que non se expresan eles, pero cando se xuntan os dous xens, os dous alelos defectuosos do pai e da nai, entón un fillo, un descendente, claro que podemos padecer esa doença. E hoxe podemos identificalo perfectamente. Você tamén me fixo unha pregunta previamente que non lle contestei, e se mo permite o fago agora. Me preguntou polos avances fundamentales nas doenzas do sistema nervoso. O máis importante dos avances das doenzas do sistema nervoso nos últimos 30 anos é precisamente o entendimento das causas primarias das doenzas do sistema nervioso. O 80% de toda a patoloxía cerebral ten unha base xenómica. Son, obviamente, como você mencionou correctamente, enfermedades complexas e multifactoriales donde o factor ambiental, o xénero de vida influye de forma determinante. Pero a doenza, o fenotipo, exprésase só exclusivamente en aquelas persoas que teñen un xenoma vulnerable. E abundando en isto, si pensamos nas patoloxías do adulto e dos idosos que eu comentaba antes, si enfatizamos incluso nas doenzas degenerativas que nestes momentos son os grandes problemas de saúde dos países desenvolvidos, como son o Alzheimer, o Parkinson,
todos os problemas que teñen que ver ca degeneración cerebral ou os accidentes cerebrovasculares, todo eso non ocurre da noite para a mañán, todo eso non ocurre de repente, todo eso está comendo e formándose dentro de nós ao longo de décadas. A medicina xenómica, o rastreo do noso xenoma, hoxe nos permite 20 ou 30 anos de sufrir unha demencia, identificar si estamos predispostos a sufrir esa neurodegeneración cerebral ou se estamos predispostos a que as nosas arterias se carguen de placas de ateroma que se obturen e que acabemos tendo un accidente cerebrovascular por aterosclerosis ou por un tromboembolismo. Por lo tanto, a xenómica ven a revolucionar completamente os conceptos clásicos da medicina e por eso é imprescindible que os novos programas educativos nas facultades de medicina ou das ciencias da saúde en xeral incorporen uns conhecimentos básicos de xenómica, porque como ben dixo o Dr. Segre anteriormente, en estes momentos a nivel mundial, en unha pesquisa reciente en Estados Unidos e en Canadá, non chegaba a un 5% o número de médicos e de farmacéuticos que se declaraban familiarizados co uso da xenómica e da farmacoxenética. Eu não sei se nós estamos muito diferentes disso. Eu não sei quantos dos que estão nos acompanhando aqui já tiveram contato com esse tipo de informação. Né? Sempre lembrando, na hora que você fala sobre a medicina fenotípica, né, o fenótipo é o encontro, né, o resultado do genótipo mais o meio ambiente. E hoje falamos muito a respeito da chamada medicina de estilo de vida, né? O médico tem explorado muito essa questão de como você se alimenta, como você se exercita, como você dorme, como é que você lida com as suas emoções, como é que é o ambiente onde você vive. Mas isso é uma parte da equação. É uma parte. Porque isso tudo tem que estar ligado com aquilo que você é na essência, né? Aquilo que você é e aquilo a que você se expõe é que vão definir a tua qualidade de saúde, a possibilidade de ter doenças, etc. Veja, você falou do Vesalius, né? Acho que a gente podia citar o próprio Leonardo da Vinci, também mais ou menos na mesma época, que nos trouxe um avanço espetacular. Quer dizer, os próprios médicos começaram a abrir os olhos na hora que entraram em contato com a anatomia e depois com a fisiologia. Né? E hoje eu diria que é uma revolução equivalente. Quando a gente começa a entrar, né, na nossa intimidade molecular para saber quem somos, por que sentimos o que sentimos e o que poderemos vir a ser, eu acho que é uma revolução equivalente àquela que aconteceu na... Eu creio até que seja maior. Ou maior. Ou maior, muito maior. Ou maior. Uma revolução que começa com Watson e Crick, né, que com justiça ganharam o Prêmio Nobel de Medicina, né, que mostraram aquela maravilha que é a molécula de DNA. Né? Aquilo é um design, né, assim, absolutamente maravilhoso, divino, né, encantador. Dr. Ramon Cacabelos, foi uma honra contar com a sua presença aqui. Muito obrigado por seus esclarecimentos e espero... Deixo aqui para o pessoal da Saúde S.A. O desafio de nós nos encontrarmos uma vez tomando um bom vinho espanhol. Será um prazer. Estão formalmente invitados a vir a Galícia para tomar um bom vinho galego. Vinho galego, não é nem vinho espanhol, vinho galego. Muito obrigado por sua explicação, por sua disponibilidade, por sua simpatia. Virei seu fã. Obrigado, um prazer. Muito obrigado, professor. Obrigado. Foi um prazer. Um abraço. Bom, esta foi a conversa aqui com o Dr. Reinaldo Segre, com o Dr. Ramon Cacabelos, lá da Espanha, a respeito da genômica humana, né? Dos avanços espetaculares da ciência, da genética dentro da ciência médica e o quanto que ela pode ajudar aos médicos nos diagnósticos, na boa orientação de medicamentos e ajudar
a todas as pessoas para que elas vivam mais e vivam melhor. É a ciência a serviço da saúde, do bem-estar, e aqui a Saúde SA, a informação a serviço da ciência médica e da saúde da população. Muito obrigado, até o próximo encontro.